Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, um julgamento teológico simulado. Nosso objetivo? Tentar determinar o destino eterno de uma das figuras mais trágicas da ficção moderna. Seu nome, Bartolomeu Coma. E a pergunta que não quer calar na história dele parece simples, mas a resposta é tudo menos simples. Santo ou pecador? Olha, para julgar uma alma como a dele, não pode ser em qualquer tribunal. A gente precisa de um que esteja à altura. E pensando bem, só existe um lugar com essa, digamos, jurisdição: o inferno de Dante Alighieri. É que a essência do Kumama está toda nesse paradoxo, sabe? Pensa bem, ele é um mártir que usa ferramentas do diabo, o santo que, para salvar quem ama, destrói a imagem de Deus dentro de si. Como é que se julga uma coisa dessas? Certo. Então vamos começar a desvendar esse mistério. Esse fluxograma aqui, ele é tipo o nosso mapa do julgamento. Mostra os 3 caminhos principais, as 3 acusações que poderiam levar o Kuma à condenação. E a gente vai investigar cada uma delas. A primeira acusação é pesada. O mundo o conhecia por um apelido terrível, Kuma, o tirano. Só por essa fama já daria para imaginar a alma dele mergulhada naquele rio de sangue fervente que Dante guardou para os violentos. Só que aí a gente dá de cara com um contraste absurdo entre o que parecia ser e o que realmente era. De um lado, tá lá a reputação pública de Kuma, o tirano, um governante cruel. Do outro, a gente tem a verdade nua e crua. Ele foi o libertador do seu reino. Tirou o verdadeiro tirano do poder e, mais do que isso, literalmente absorveu o sofrimento do seu povo no próprio corpo. Então, peraí. A violência que ele cometeu não era predatória, era protetora. Seguindo a lógica do próprio Dante, essa acusação de tirania maliciosa simplesmente não se aplica. Veredito? Inocente. A primeira porta para o inferno acaba de se fechar. Ok, se não foi por tirania, talvez o lugar dele seja bem mais embaixo. No ponto mais profundo e frio do inferno. Aquele lago congelado do 9º círculo, reservado aos traidores. O Kuma vivia uma vida dupla, né? Jurou lealdade ao governo mundial, mas, por debaixo dos panos, trabalhava para o exército revolucionário. Parece um caso clássico de traição. Mas aqui está o pulo do gato. O governo mundial era uma autoridade legítima? A resposta é um grande e sonoro não. Era um poder corrupto, tirânico. Portanto, a traição de Kuma foi, na verdade, um engano justo contra um opressor. Tudo em nome de uma justiça maior. E esse é o ponto-chave. Ele não traiu um benfeitor, ele enganou um opressor. O pecado mais grave no inferno de Dante, a traição contra uma autoridade justa, não se aplica a ele. E com isso, a segunda porta para a danação também se fecha. 2 acusações, 2 absolvições. Ele não é tirano, não é traidor. Então, por que a alma dele ainda está em perigo? O que foi que ele fez que pôde ser considerado ainda pior? O verdadeiro pecado não foi a violência contra os outros. Foi a violência final, absoluta, contra si mesmo. O suicídio da sua identidade racional. Lá no 7º círculo do inferno tem um lugar bem específico, um bosque sombrio onde as almas que cometeram violência contra si mesmas são transformadas em árvores retorcidas que sangram. Elas são negadas para sempre da forma humana porque em vida rejeitaram o corpo e a mente que Deus lhes deu. E foi exatamente isso que o Kuma fez. Ele foi lá e, de livre e espontânea vontade, se entregou ao Dr. Vegapunk. E o que aconteceu? Sua consciência, suas memórias, seu livre-arbítrio, tudo foi sistematicamente apagado. Ele se tornou o PX0, uma arma sem mente, aniquilando a imagem de Deus, a alma racional, dentro de si. E isso vai muito além do martírio. O mártir entrega a vida, mas mantém sua vontade, sua essência intacta. Kuma entregou a própria vontade. Ele sacrificou justamente aquilo que, segundo a teologia, nos torna humanos. E aqui a gente vê o destino dele. No inferno, a punição se encaixa perfeitamente com o pecado. O corpo dele se torna uma árvore cibernética, um cipreste de circuitos, enraizado para sempre no bosque dos suicidas. Uma fusão grotesca de madeira e metal corroído. A ironia do castigo é de uma crueldade sem tamanho. Em vida, ele usava suas patas para repelir a dor. No inferno, ele se torna um receptor infinito de sofrimento. Arpias com os rostos de seus carrascos rasgam seus circuitos. Ele não sangra, ele vaza dados corrompidos e estática.
Sua voz é só uma transmissão quebrada das escrituras que ele carregava. E o pior, ele fica eternamente separado das memórias de sua filha, a razão pela qual ele sacrificou tudo. Este gráfico de análise mostra bem porque ele é um paradoxo teológico. A malícia dele é quase zero, a violência contra os outros, baixíssima. Mas o dano a si mesmo, a perda do intelecto, está no máximo. Ele quebra completamente as categorias morais do inferno. Porque não dá para duvidar, né? Kuma tem as virtudes de um santo: caridade, sacrifício e um amor incondicional que poucos seriam capazes de imaginar. Mas, e aqui está a grande tragédia, o seu ato supremo de amor exigiu a destruição da sua alma dada por Deus. E no sistema rígido de Dante, isso é um crime metafísico, um que não pode ser ignorado. No fim das contas, a verdade é esta. Ele aceita a danação eterna se isso significar que Bunny vai viver sob o sol. O veredito deste julgamento é trágico. Absolvido da tirania e da traição, Kuma é condenado pelo ato final de violência contra a própria alma. E essa conclusão toda deixa no ar uma pergunta bem perturbadora. Será que o maior ato de amor pode ser, ao mesmo tempo, o pecado imperdoável